Para mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatehistoria.com.br ou vá nas nossas redes sociais, no Instagram, @ElizabethMargot_, e no Facebook, Elizabeth Margot. Os dias passaram. Kate se sentia muito melhor. Estava mais disposta e animada. O casamento de Harriet logo chegaria, e eles estavam resolvendo os últimos detalhes do evento. E com isso, havia conseguido tempo para ficar com George. Os dois passaram tardes tranquilas e calmas. Às vezes iam até o parque ou apenas ficavam em casa, mas sempre tinham algo para se ocuparem e rirem. O Visconde estava aproveitando o tempo com os amigos e quase não ficava em casa. Tudo estava tranquilo e calmo, e aquilo a deixava relaxada e feliz. Kate lia um dos livros preferidos de George. A Lenda do Rei Arthur encantava o menino e o fazia ter mais admiração pelo tio que levava o mesmo nome. Ela achava tão lindo aquele sentimento infantil, não queria que seu menino perdesse cedo, por isso sempre trabalhava para manter a chama da imaginação acesa. Estava nas páginas finais quando percebeu que George dormia. O dia havia sido muito intenso e proveitoso. Kate o colocou em uma posição confortável no sofá e o cobriu com seu chale. Saiu da sala e foi até o escritório do pai. Havia escutado ele chegando em casa e desejava saber se estava tudo bem. Pai? O Visconde, que estava deitado no sofá, logo se levantou. Oi, querida. Ele pegou um copo de vinho e deu outro para Kate. Estou um pouco cansado. Essa nova rotina pegou meu corpo de surpresa. Anthony riu e sentou em sua cadeira. Mas me diga, o que tem para mim? Nada, queria saber como o senhor estava. Obrigado por se preocupar, querida. Hoje encontrei com Arthur e Hellers. Kate se fingiu de indiferente e tomou um pouco da bebida. Marquei um jantar aqui em casa, daqui a 3 dias. Duke está ansioso para ver George. Ela gelou. Um jantar ali? Não podia acreditar que teria outro encontro com John. Não desejava aquilo. Ficar perto dele só piorava tudo. Não faça nada muito glamouroso. Apenas alguns pratos e nada de chamar mais pessoas. Será apenas os dois e a senhorita Amanda. Kate concordou. Apesar de não estar bebendo vinho, mantinha o copo na boca. Era uma forma de seu pai não ver sua reação. Acho que Arthur logo a pedirá em casamento. Os dois não se desgrudam e ele fica mais responsável ao lado da Lady. Desejo que ele se case antes de eu morrer. Uma esposa o fará bem, ainda mais se for como a senhorita Amanda. Kate não estava escutando direito. Pensava em alguma forma de escapar daquele jantar. Era mais velha. Sua obrigação era ficar e ser anfitriã. Pensava rápido e com precisão. Então lembrou da carta de Anne, que havia sido entregue mais cedo naquele dia. A amiga perguntava o melhor dia para jantarem juntas, pois ela logo voltaria para Paris. Kate, que não havia decidido o dia, tinha acabado de escutar da boca de seu pai. Daqui a 3 dias, enquanto todos viriam para a casa dos Steens, ela iria para a casa de Anne. Claro, que como uma boa filha, deixaria o jantar todo organizado e programado, mas não necessariamente precisaria estar lá, e era isso que faria. Papai, desculpa interromper, mas não poderei estar no jantar. Marquei meu encontro com Anne para essa mesma noite, e como ela irá logo para Paris, não poderei adiar. O Visconde ficou quieto observando. Parecia pensar em alguma resposta ou em algo mais. Kate não soube dizer, e se viu com medo da resposta do pai. Contanto que você deixe tudo organizado, sei que Harriet fará um bom trabalho de recebê-los se você deixar as coisas preparadas. Ela sorriu, mas Anthony continuava olhando bem sério. Parecia que estava avaliando a filha. Obrigada, papai. Não me esquecerei dessa generosidade. Ela lhe deu um beijo no rosto e saiu aliviada do aposento. Kate prepararia tudo, desde o ambiente até as comidas. Não ligava de organizar jantares. Achava até uma ocupação boa. Quando falou para Harriet que ela seria responsável pelo jantar, a irmã pulou de alegria. Seria sua primeira vez sendo anfitriã. Estava ansiosa para ver como se sairia. Tudo estava indo pelo melhor caminho. Anne havia concordado com o dia e até mesmo George estava animado para ver os convidados. Então, o grande dia chegou mais rápido do que ela poderia imaginar. Quando viu, estava se preparando para ir visitar a amiga, e a casa estava a todo vapor nas organizações para o evento. Decidiu usar um vestido rosa claro. Tinha uma linda faixa azul abaixo do corpete. Não tinha enfeites e a saia era mais volumosa do que de costume para eventos daquela simplicidade. Mas Kate estava realmente contente com o resultado. Combinava fielmente com o que a deixava feliz. Querido, se comporte. Seja um bom menino e vá para a cama quando for a hora. George estava parado no hall com a madrasta.
Sim, titia. Seria um cavaleiro como o tio Duque. Ele sorriu, parecia orgulhoso de si. Isso, meu bem. Mas nada de chamar o Duque de tio. O chame de senhor. Mas por quê? O enteado não terminou de falar, pois o Visconde havia acabado de entrar no aposento. Nada demais, George. O que a sua tia fala, melhor para a sua educação. O menino foi ao encontro do pai de Kate. Não tem hora para voltar, papai. Mesmo assim, lhe esperarei. Os dois trocaram olhares. Ela sabia que seu pai já desconfiava de algo, mas torcia para ele deixar passar. Não teria saída se ele descobrisse que estava tentando evitar John. O jantar na casa de Anne foi tranquilo. As amigas conversaram sobre todos os temas atrasados por causa da separação. Se divertiram bastante e não foram incomodadas. O marido de Anne não havia chegado em casa até a hora do jantar, fazendo com que as duas comessem sozinhas. A amiga falou frequentemente sobre o assunto de ter filhos. Disse que era o que mais preocupava em toda aquela vida confortável e que o marido estava tentando não demonstrar sua frustração. Kate tentou confortá-la, lhe deu estímulo e suporte, mas não sabia muito bem o que falar naquela situação. Estava tarde e fazia frio. Ela torcia para que todos em casa estivessem em suas camas, até mesmo seu pai. Kate havia demorado mais que o normal para voltar para casa. Havia esperado o marido de Anne até o último minuto, porém ele não chegou. E contra sua vontade, Kate teve que deixar a amiga sozinha em casa. Também não desejava encontrar com Hellers. Queria apenas chegar, ver se George dormia bem e ir para sua cama. Estava exausta e empanzinada. Kate! Seu pai estava parado na porta do seu escritório. Ela levou um susto. Estava torcendo para que aquele encontro não acontecesse. Sim, papai. Kate chegou mais perto. Por que você está chegando nesse horário? Não queria deixar a Anne sozinha. Fiquei esperando o marido dela chegar. E ele chegou? Não. Achei bem estranho. Amanhã ela me mandará uma carta caso algo tenha acontecido. E você? Se divertiu? Sim, fazia tempo que não vi uma grande amiga como ela. Fico feliz. Por aqui, papai. Foi tudo bem? Sim, Harriet fez um bom trabalho hoje. Eu sei que fez. O pai observou. Se me der licença, papai. Estou exausta. Ele apenas fez um gesto com a cabeça e Kate foi para o quarto. Ela pedia e torcia para que a atitude do pai fosse apenas passageira, que ele não a descobrisse. Kate tinha medo, pois sabia que seu pai a conhecia bem e que tinha percebido alguma mudança em seu comportamento. Desejava que tudo aquilo passasse e o amanhã fosse melhor. A casa não estava silenciosa como de costume. A cabeça de Kate doía, que ela não estava nada disposta a levantar. O quarto estava completamente escuro por causa das cortinas fechadas, e desejou que continuasse assim para sempre. Talvez ela tivesse abusado demais na noite anterior para um corpo que não estava em suas condições normais. Sentiu a ânsia vir, era a pior sensação do mundo, e quando conseguiu ter forças, levantou e pegou o primeiro pote que viu na frente e vomitou. As últimas manhãs não estavam sendo boas, mas aquela estava sendo, com certeza, a pior de todas. Senhora Kate, a cuidada entrou cautelosa no quarto. Me ajude aqui, Daisy. A jovem correu ao seu encontro, parecia bastante preocupada. Está tudo bem, madame? Se ela conseguisse responder, diria que não, mas o vômito não a deixava nem respirar direito. E quando finalmente conseguiu conter a crise, foi para a cama. Desejava ficar deitada o dia inteiro e não fazer nada. Me dê um pouco de água. Kate tentou relaxar. Não queria ficar nervosa ou ter problemas. Apenas desejava dormir. Não conte a ninguém, Daisy. As pessoas ficariam preocupadas à toa. Claro, madame. Mas me diga, por que você veio me chamar? Queria avisar que o Jorge já está arrumado para o passeio. Ele está bastante animado. Kate estranhou. Não sabia de nenhum passeio que seu enteado faria. Ninguém havia comentado nada com ela. Que passeio? Eu não estou sabendo de nada. Pelo que sei, é um passeio com o Duque de Hellers. Eles combinaram ontem à noite. A raiva ultrapassou qualquer mal-estar que estava sentindo. Como tinham a audácia de combinar um passeio com seu menino sem sua autorização. Ela não deixaria que isso acontecesse. Mesmo que fosse o rei, George nunca ia sair sem sua companhia ou autorização. Pegue meu vestido azul escuro, Daisy. Com muito esforço, Kate conseguiu se levantar e aos poucos foi andando até sua penteadeira. Não poderia cancelar, mas poderia acompanhar. E era isso que faria. Estava com muita raiva para pensar em algo melhor. A criada ficou parada no mesmo lugar, parecendo acreditar no que via. Ande, Daisy! Não temos tempo! E pegue alguma coisa para eu comer, rápido! A jovem saiu correndo para atender os pedidos da patroa. Kate fez um coque com rabo de cavalo. Era o penteado mais rápido e elegante que conhecia. E para aquela situação, estava perfeito. Passou um pouco de pó. Precisava disfarçar seu rosto pálido causado pelo vômito. O resultado não tinha ficado ruim. Se não a encarassem por muito tempo, seu mal-estar passaria despercebido. O vestido era sério demais apesar da cor. Não tinha adornos nem nada que enfeitasse. Combinava perfeitamente com seu humor do momento. E Daisy chegou trazendo uma bandeja com frutas e pães.
O Duque já chegou? Kate olhou para toda aquela comida e teve vontade de se jogar pela janela. Nada estava apetitoso para seu paladar. Não sentia vontade de comer algo dali. Pegou uma xícara de chá e cheirou. Teve certeza que se tomasse um gole daquilo, vomitaria na hora. Não queria arriscar perder seu estado de equilíbrio, apesar de estar bastante debilitado. Ainda não, senhora. Ela saiu de seu quarto e foi em direção aos aposentos de George. Assim que chegar, me avise. Eu falarei com ele primeiro. Seu enteado estava brincando com alguns bonecos quando Kate entrou no quarto. Bom dia, tia! Olha como está vestido, como um cavalheiro! O menino levantou e rodou em volta da madrasta, e ela sorriu. Você está bastante animado para sair. Gostaria de saber se posso ir com você. George a abraçou. Eba, claro que pode, tia! Senhora, Daisy tinha entrado no quarto. O Duque chegou. George saiu correndo. Kate respirou fundo e foi ao encontro dos dois. John achava que George era um menino de ouro. Quando o encontrou no jantar, viu que sentia a falta de sua companhia. Por isso deu a ideia de passearem. Não queria perder a ligação com a criança. Tio John! Ele chegou na sala todo feliz. Carregava a espada que o Duque havia lhe dado e correu para lhe dar um abraço. Hoje teremos companhia! John não soube o que responder. Desejava ter apenas um passeio casual com o menino. Não achava necessário algum acompanhante. Mas antes que pudesse perguntar quem iria, Kate entrou na sala. Estava tão bela que chegava a doer. E ali ele viu a quantidade de saudade que sentia dela, de sua presença. Cada dia que passava, seu estado só piorava, pois a necessidade de ter Kate só aumentava. Bom dia, Vossa Graça. Bom dia, Sr. Steen. Se não se importar, irei com vocês. Se é o que o cavaleiro George deseja. Ele olhou para o menino e sorriu. É minha vontade. Tia Kate é a melhor acompanhante para um cavaleiro. Não acha, tio Duque? Claro que acho. John encarou com intensidade e foi retribuído. O caminho até Hyde Park foi curto, porém silencioso. George brincava em seu mundo. Ia para cima e para baixo com sua espada e não ligava que estava na rua. Suas brincadeiras eram mais interessantes que qualquer outra coisa. John e Kate iam logo atrás do menino. Andavam separados e calados. Ela observava qualquer coisa que não a fizesse ter assunto com o companheiro. Não estava ali para manter contato. Estava ali pelo seu menino. O Duque, por outro lado, a observava frequentemente. Não deixava suas ações óbvias. Porém, sabia como olhar para alguém sem perceberem. Não queria trazer mais atenção do que já tinham. John já havia percebido algo estranho em Kate. Ela não parecia estar bem disposta. Às vezes respirava fundo, passava a mão na nuca ou fechava os olhos. Talvez fosse o calor, ele não soube dizer, mas sabia que algo ali não estava muito bem. Assim que chegaram ao parque, Kate procurou um banco. Necessitava sentar. Não aguentaria ficar em pé por muito tempo. O mal-estar tinha voltado. Estava sentindo calafrios e muita dor de cabeça. Torcia para que tudo aquilo fosse por causa do tempo abafado. Precisava desesperadamente ficar melhor. Não queria levantar suspeitas sobre a condição que estava. George, como já estava fazendo, foi brincar sem se preocupar com os dois responsáveis. Parecia se divertir muito e não ligar para outras coisas. E John, que sentou ao seu lado, começou a falar. Como foi o jantar na casa dos Chesters? Kate olhou sem entender. Seu pai comentou ontem onde você estava jantando. Ah, sim. Foi ótimo. Só o marido de Annie que não apareceu. Imaginei. John olhou para o horizonte, mas Kate o continuava encarando. Imaginou? Você sabe de algo? Ele a olhou e depois voltou a observar o nada. Leonard não é um marido muito atencioso. Kate estava ficando nervosa. A amiga não tinha lhe falado sobre essa parte do casamento. Mas a Annie sofre. Ela está sofrendo porque não consegue engravidar. Ele não pode tratá-la assim. Dessa vez, John olhou por um tempo considerável. Vejo que sua amiga não lhe contou muitas coisas. Os dois são errados ali e acho que não terão filhos por um longo tempo. Kate estava oficialmente nervosa. O que Annie havia lhe falado era completamente diferente do que estava escutando. Como assim, John? Me explique isso. Tudo estava tão confuso, tão complicado. Ela apenas queria ficar sem problemas e sem preocupações. John? Os dois se encararam e Kate percebeu que havia acabado de falar e colocou a mão na boca. Ela, que tentava ao máximo manter uma distância, uma formalidade entre os dois, havia acabado de falar o primeiro nome dele. John! A voz de um homem chegou aos ouvidos dos dois. O Duque se levantou na hora e sorriu. Kate o acompanhou com o olhar e ficou completamente assustada com a cena que estava vendo. John abraçou o amigo e beijou a mão da mulher que acompanhava o recém-chegado. Então ela viu o rosto da dama e ficou gelada. Tudo de ruim estava acontecendo para a deixar pior do que já estava. Os três vieram em sua direção. O Hellas parecia relaxado demais na presença dos novos acompanhantes. E Kate se levantou com alguma dificuldade, que tentou ao máximo não demonstrar. Ela respirou fundo e colocou o melhor sorriso que tinha naquele momento. Sr. Steen, gostaria de apresentá-la a Alan, o Barão de Stan, e sua esposa Kitty.
Esta senhora Catherine Steen, filha do Visconde de Steen. Kate fez um leve cumprimento e foi retribuída. Kate sorriu. É um prazer, Kate. Fazem tantos anos. Se ela não fosse uma dama com nome a zelar, já teria voado no pescoço da baronesa. Odiava mentir, fingir que era algo, quando na verdade tudo era completamente diferente. Mas havia decidido não fazer nada. Jogaria o jogo de Kate. Apenas desejava que eles fossem embora o mais rápido possível e que ela voltasse para casa. Precisava desesperadamente descansar. Sim, fazem mesmo. Não sabia que tinha casado, mas parabéns mesmo que atrasado. Obrigada, querida. O silêncio reinou entre os quatro, e talvez fosse melhor daquele jeito. Então, o que fazem aqui? Alan se voltou para John com a pergunta. Estou acompanhando a senhora Steen e seu enteado em um passeio. Ah, você é viúva? Kate viu os olhos de Kate brilharem com aquela descoberta. Sim, há alguns anos. Meus pêsames, senhora Steen. Obrigada, barão. Kate puxou o marido. Vamos, querido. Temos hora para o chá. Adeus, Kate. Até mais, Duque. Te encontro mais tarde, John. O barão saiu puxado pela esposa, que parecia ter muita pressa. Kate respirou aliviada. Sabia o que Kate faria, mas qualquer fofoca era melhor do que ficar em sua presença. Odiava com todas as forças aquela mulher. John não pareceu ver os olhos da acompanhante. Parecia bastante relaxado, mesmo com a saída repentina do casal. Não sabia que conhecia a esposa do Alan. Ele é um grande amigo meu. Ele estava particularmente feliz com os acontecimentos. Kate conhecer Kit era um enorme passo para sua relação. Faria a esposa do amigo chamá-la para festas apenas para vê-la. Era realmente uma ótima notícia. Kate não pareceu escutar a afirmação de John. Olhava para todos os lados procurando George. Você viu onde George foi? Não vejo faz algum tempo. Ela foi andando em direção à margem do lago. Parecia bastante preocupada. John a seguiu. Realmente não tinha visto George há algum tempo. Com a chegada de Alan e Kit, tinha perdido sua atenção no menino, o que foi claramente uma falha. George! Porque tudo aquilo estava acontecendo em seu pior estado. Onde estava seu menino? O corpo e a mente de Kate estavam sofrendo muito naquele momento. George! Onde você está? Kate estava realmente desesperada. Olhava para todos os lados à procura do menino, mas não havia sinal nenhum dele. John tentava arrumar uma saída mais lógica e ficar gritando pela criança. Sabia que George não teria ido longe e que se percebesse algo, voltaria correndo. Talvez eles devessem ficar no último lugar que o viram e procurar a partir dali. Kate, vamos voltar. Vamos para o lugar que ele estava da última vez. Ela se virou. Sua expressão estava tão preocupada, tão triste. Agarrou em seu braço e não pareceu escutar o que ele havia acabado de falar. Precisamos encontrá-lo, John. Precisamos encontrá-lo agora! Então ela voltou a andar, ia sem rumo para qualquer lugar, gritava cada vez mais pelo enteado. John não ia aguentar vê-la daquela forma, então decidiu agir da sua maneira. Kate, fique aqui, não saia andando para qualquer lugar, vou chamar os guardas para nos ajudarem. Ela concordou e voltou a chamar pelo menino. Então quando John se virou, viu que achava que nunca veria. George vinha correndo com um enorme sorriso no rosto. Estava suado e corado. Ele olhou para Kate. A companheira, vendo o menino, perdeu a expressão. Seus olhos se encheram de lágrimas. E quando John achou que ela correria ao encontro do enteado, se enganou. Kate desfaleceu e caiu no chão. Ele correu para socorrê-la e viu que Kate tinha desmaiado. Ela estava gelada e completamente desfalecida em seus braços. O único sinal de que continuava bem era a respiração fraca. Aquilo foi o pior momento que presenciou em anos. Se sentia tão impotente. Precisava fazer algo o mais rápido possível. George, fica ao meu lado e não saia perto de mim. O menino que tinha chegado perto dos dois havia perdido a expressão alegre e tinha lágrimas pelo rosto. George concordou com a cabeça e agarrou em seu casaco. John pegou Kate no colo e percebeu que mesmo com aquele vestido e aquela saia enorme, ela não ficava pesada. E se repreendeu por amar sentir o cheiro dela bem perto de si. Ele precisava ser o mais racional possível e rápido também. Nada poderia esperar. Decidiu ir para sua casa. Era mais perto do que o dos Steens. E também mais confortável. Kate teria de tudo e do melhor. Médico, cama, roupas, comida. Não que a casa dela não fosse assim. Mas naquele momento, John se sentia mais seguro fazendo as coisas da sua maneira. Chegaram em sua casa em mais ou menos 10 minutos. Ele não quis correr ou apressar. Poderia fazer algum mal a Kate, que ainda continuava desacordada. George ia ao seu lado e chorava silenciosamente. Thomas! Ele chegou em casa e foi subir nas escadas. Não podia esperar. Seu bordão apareceu imediatamente e, vendo a situação, começou a agir. Chamarei o médico, vossa graça! Traga panos, água quente e gelada e mande fazer uma sopa, rápido! As coisas foram se ajeitando com o tempo. John levou Kate para seu quarto. Queria deixá-la na melhor cama da casa. Então, assim que a criada trouxe a água e os panos, ele começou a umedecer seu rosto e suas mãos. A cobriu com vários cobertores e pediu para darem de comer a George.
John ficou observando Kate. Ela ainda não tinha acordado, mas seu corpo não estava tão frio e começava a ter cor no rosto novamente. Uma das criadas ficou responsável por trocar sua roupa. Enquanto ela fazia o trabalho, John desceu. Precisava ver o pequeno George e mandar uma mensagem para o Visconde. Thomas já havia ido chamar o médico e logo estariam ali. O menino estava na sala de jantar. Havia um criado ali e John o mandou sair. Sentou ao lado da criança e viu que ele não tinha tocado na comida. Estava quieto e com o rosto inchado de tanto chorar. George, você precisa comer. Ele passou a mão no cabelo do menino. Tio, a minha mamãe está bem. Ele passou a olhar para John com desespero. O Duque não havia entendido o que o menino queria dizer. Ele nunca chamava Kate de mãe. Mãe? Sim, minha mamãe Kate. John se sentia desconcertado e até um pouco feliz. A cabeça de George o fez perceber, no momento em que Kate perdia as forças, que ela era mais que uma tia, era uma mãe. E eles eram uma mãe e um filho, que nasceram pelo coração, e não pela forma biológica. Ela vai ficar bem. Estava exausta e ficou com medo de te perder. Eu nunca mais vou sumir. Não quero deixá-la triste. Então por que você não come? Se ela souber que você ficou sem comer, ficará triste. George então olhou para o prato e pareceu refletir sobre aquilo. Verdade, tio. Ela vai ficar orgulhosa de mim. Thomas apareceu na porta, chamando seu mestre. Coma tudo, e assim que ela acordar, lhe chamarei. John acompanhou o mordomo até o corredor. Onde está o médico? Ele está terminando de atender outra casa. Assim que sair de lá, virá para cá. Ele estava perdendo a paciência. Era um duque e tinha que ter prioridade. Vá, e só volte quando estiver com este bendito médico. Quando John finalmente retornou para o quarto, levou um susto. Kate estava acordada. A criada lhe dava um pouco de sopa e as duas pareciam estarem se entendendo. Saia. A jovem se levantou e saiu do quarto. John pegou o prato com sopa e começou a dar para Kate. Ela o olhava pensativa, mas pela primeira vez ele não desejava conversar ou a observar. Estava exausto e preocupado. Vê-la bem e acordada foi ao mesmo tempo um alívio e uma lembrança da própria humanidade. E só quando terminou de lhe dar comida que tomou o ar para falar. Como se sente? Estou melhor. Era apenas fraqueza. Eles se olharam, mas foram interrompidos por uma batida na porta. E Thomas colocou o rosto para dentro do aposento. Senhor, o médico está aqui. Ele pode entrar? O Duque, que já havia levantado, estava indo em direção à porta, quando escutou a voz desesperada de Kate. Não! Não preciso de médico! Ele a olhou. Ela parecia desesperada. Seu olhar suplicava para que John a atendesse. Thomas, espere aí fora com o médico. O mordomo saiu fechando a porta. Por que você não quer ver o médico, Kate? Tinha alguma coisa errada ali. Pelo tom de desespero dela, dava para ver que era algum motivo sério. Como eu disse, é apenas fraqueza. Mas um pouco de descanso logo estarei boa. Kate tentava parecer controlada, mas seus olhos atraíam. Estava claramente desesperada. E John viu sua mente trabalhando. Poderia ser alguma doença mais grave. Não, se fosse isso, os Steens já saberiam. Então lembrou do baile, dela perdendo as forças. Lembrou do Visconde comentando no dia do jantar que a filha estava estranha, agindo diferente. E agora aquilo, aquela crise toda. Kate estava escondendo algo muito grave para se falar. Então John se tocou. Percebeu o motivo de toda aquela estranheza e fraqueza. Kate, você está... Sua voz saiu mais grave e séria que o normal. Se fosse realmente o que estava pensando, não saberia prever sua atitude. Sua cabeça estava uma bagunça, e a mil. As coisas estavam tomando caminhos diferentes daqueles planejados. John olhou. Ela continuava sem responder, mas agora as lágrimas desciam. Seu rosto estava muito triste e ela se mantinha quieta. Me responda! Ele não desejava levantar a voz, mas não aceitaria que mentissem bem na sua frente, não quando algo o envolvia tão intimamente. Kate teria que respondê-lo. John chegou mais perto e encarou. Mais lágrimas, mais desespero. Ela não conseguia mais controlar. Sim, estou grávida! Aquilo foi pior que qualquer soco. Como tinha sido tão burro? Como tinha deixado passar? Estava revoltado consigo e com ela. Kate havia errado muito feio. Lhe esconder uma gravidez, isso ele não deixaria passar. Seus pensamentos e sentimentos não estavam concordando. Parecia uma avalanche de coisas vindo para cima dele. John saiu do quarto e chamou o mordomo. Thomas, pague o médico e o libere. Não precisaremos mais de seus serviços. Pegue George e o traga para o quarto. E assim que o Visconde chegar, me chame. Ele voltou para o quarto e fechou a porta. Kate continuava chorando, estava agarrada às cobertas e parecia muito indefesa. Eu não sei o que passou em sua cabeça para mentir desse jeito, mas agora não adianta mais nada. Nós vamos nos casar. Não terei um bastardo e não sujarei sua honra. Eu não estou preocupada com isso. Se mentir foi porque não desejava as coisas dessa forma. Então você simplesmente decidiu e pronto! Não se esqueça que eu sou o pai dessa criança. E eu não deixarei nem você e nem ela saírem assim. Ele é meu herdeiro!
Você nunca quis isso! Não vou privá-la de uma vida boa por causa desse bebê! E você simplesmente vai deixá-lo sem um dos seus pais porque quer? Catherine, você viveu sem mãe, como eu, e sabe muito bem que ficar sem um dos pais é a pior coisa do mundo para uma criança. Não faça pior, não prive esse bebê de uma vida feliz ao lado dos dois pais. E nós? Seremos felizes? Você já parou para pensar nas consequências que isso traria para nós dois? Agora não estamos mais em posição de pensar em nós. Quem está em prioridade é a criança na sua barriga. Nós fizemos algo e pagaremos por isso. Não posso aceitar esse tipo de pensamento. Mas terá. Nos casaremos e ponto. John! Mas ele já tinha deixado George entrar, e fazendo isso saiu dos aposentos bater na porta. George correu ao seu encontro e abraçou Kate, que ainda estava completamente desestabilizada com tudo que havia acabado de acontecer. Ela desejava tentar convencer John de que aquela ideia de casamento não salvaria os dois, e se ele falasse algo com seu pai, estaria completamente perdida. Kate retribuiu o abraço de seu menino. Era com certeza o que mais lhe traria conforto naquele momento. Mãe, eu fiquei com tanto medo. Ela realmente estava escutando aquelas palavras. George havia acabado de chamar de mãe. A felicidade se sobrepôs sobre os problemas que estava enfrentando. Era o que mais desejava na vida, o que mais havia lutado para alcançar. Recebeu o amor completo de seu menino. E aquilo estava acontecendo ali, no momento mais improvável. Meu filho, meu pequeno, eu te amo tanto. Kate beijava seu menino inteiro, iria cobri-lo por inteiro de amor e carinho. Não deixaria nada faltar ao seu pequeno bebê George. Ela estava se sentindo muito melhor, um bom descanso e já estaria completamente boa. Estava sendo atendida da melhor forma possível. Os criados não deixaram faltar nada, e George não tinha mais saído de seu lado. Estavam se divertindo juntos, e aquela nova palavra ao vocabulário do menino era maravilhosa. Kate! Seu pai entrou no quarto como um tufão. Tinha medo em seu rosto e, quando a viu, sentou automaticamente em uma cadeira. Você quer matar seu velho pai? Ele colocou as mãos no rosto. Parecia bastante cansado. Está tudo bem, papai. Me sinto ótima. Foi apenas uma fraqueza. Querida, por favor, cuide mais de si. Não deixe isso acontecer novamente. Pode deixar, papai. Os dois se abraçaram e George se juntou um momento. Vamos para casa. Estou com a carruagem lá fora. Sim, passe para uma criada vir me ajudar. O pai concordou e saiu de mão dadas com George. Kate tinha percebido onde estava. Tinha ocupado o quarto de John. Era um enorme aposento com 2 salas ligadas. Os tons que predominavam ali eram escuros e faziam um belo contraste com a parede branca do local. A cama era gigante, digna de um duque. A lareira era mais imponente ainda, e ela se viu imaginando ele usando aquele aposento todas as noites. Era algo íntimo, algo só dele, e que ela poderia ver naquele momento. Kate se sentia privilegiada por estar naquele núcleo. Quando chegou a Howell, viu que só seu pai e George esperavam. Procurou pelo duque, mas não havia nenhum sinal de sua presença. O mordomo já estava preparado para levá-los à porta. Papai, onde está o duque? Gostaria de agradecê-lo por tudo. Kate desejava encontrar John, argumentar mais um pouco. Descobriu o que ele estava pensando. Precisava saber que passo ele tomaria depois daquela conversa. O duque está muito ocupado, querida. Nós nos falamos brevemente e eu já o agradeci. Não precisa se preocupar. Kate olhou para Thomas pedindo ajuda, mas o mordomo foi impassível e os levou até a saída.